Olá, meus irmãos, vamos dar início a esse segundo encontro sobre os princípios batistas. É claro que todos nós já temos uma noção das diferenças entre princípios e doutrinas. Ao longo desses estudos, a gente vai pormenorizar essas diferenças. Mas, apenas a título de curiosidade, entendemos os princípios como aquilo que norteia, são as convicções quanto às práticas batistas e aquilo que entendemos ser coisas de valor para a nossa denominação. Princípios têm a ver com convicções, tem a ver com as certezas que norteiam tudo aquilo que diz respeito à prática batista. É claro que os princípios não surgiram da noite para o dia. Eles foram, de alguma maneira, estabelecidos a partir do estudo da palavra de Deus e a sua prática foi consolidando tais convicções. A gente já viu algumas coisas importantes no primeiro estudo e vocês vão observar que os princípios são muito diferentes daquilo que a gente já estudou na questão da história dos batistas. A história tem a ver com os pilares, com as bases que deram sustentação para o início do movimento batista, como assim foi chamado, quando ele começou em meados do século XVI, em 1500 e pouco, logo depois da Reforma Protestante, na Inglaterra. A partir dali, algumas coisas foram se consolidando e viraram, então, aquilo que nós consideramos os princípios e que acabam tendo uma repercussão muito grande. Agora, nós sabemos que a história tem a ver com experiência, a história tem a ver com vivência, a história tem a ver com os personagens que dela fizeram parte. Os princípios estão fundamentados na palavra de Deus, como também as doutrinas. Princípio tem a ver com convicção, e nós não podemos pensar uma coisa de forma diferente às doutrinas. Tem que haver essa coerência, os princípios serem concordantes com a doutrina batista e a doutrina batista fundamentada na palavra. Logo, os princípios e as doutrinas estão fundamentados na palavra de Deus. Essa é a razão pela qual nós sempre reforçamos, batemos na tecla de que o que nós estudamos nessa preparação para o futuro concílio, para a organização da nossa igreja, são realmente na palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar o segundo assunto desses princípios batistas. O primeiro, como vocês lembram, foi sobre a autoridade. O que é que há de autoridade sobre a vida do cristão? A gente estudou isso e vocês devem lembrar que a gente estudou sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus e sobre a ação do Espírito Santo. Jesus Cristo, a palavra e o Espírito Santo, cada um dentro daquilo que a própria Bíblia nos ensina, cada um exerce a sua autoridade, mas tanto a direção do Espírito Santo como os ensinos bíblicos, tudo está sob a égide e a ação do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo veio cumprir o propósito de Deus, dando sequência ao ministério de Jesus. Jesus mesmo disse: e quando eu for, pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, Jesus Cristo é o Senhor absoluto sobre a nossa vida. A palavra de Deus é o meio pelo qual conhecemos a vontade de Deus, e o Espírito Santo, como a gente vai ver em algum momento nesse estudo, nos orienta na realização da vontade do Senhor. Então, vamos ver agora rapidamente esse primeiro tópico, né? Sobre o indivíduo. A gente estudou sobre o tópico 1, que foi sobre autoridade, e agora a gente vai estudar sobre o indivíduo. Indivíduo aqui se referindo à pessoa, ao ser humano, de maneira geral. Aqui sendo aplicada essa expressão a todas as pessoas de todos os gêneros. Então, homens e mulheres, como é que nós batistas enxergamos o indivíduo? Como nós batistas, quais são os princípios
que nos instruem ou que nos mostram como é o nosso olhar sobre cada pessoa, sobre o ser humano. E a primeira coisa que nós aprendemos é que cada pessoa é criada à imagem de Deus. Isso mesmo, cada pessoa é criada à imagem de Deus. Ou seja, se nós nos voltarmos para Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao versículo 30, nós vamos observar como Deus decidiu criar a humanidade ali representada no primeiro homem chamado Adão e na primeira mulher chamada Eva. Ali estão as instruções básicas, ou melhor, não instruções, mas ali está o relato sobre a existência da humanidade. Alguns dizem que existem questões existenciais que todo mundo, em algum momento da vida, faz. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Alguns dizem até crescendo. Quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo e para onde eu vou. São perguntas existenciais. E não existe nada mais angustiante do que não saber a origem e nem saber o futuro. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, sobre a nossa origem. Deus deu vida a cada um de nós. Deus criou o homem do pó da terra. Se você ler Gênesis capítulo 2, do verso 7 ao verso 25, fala sobre a criação do homem, a criação da mulher. E ali deixa muito claro que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se vocês observarem, e eu sugiro que leiam todo o capítulo 1 de Gênesis, como também o capítulo 2, porque ali está um resumo da criação de tudo, incluindo a criação do homem e da mulher. É interessante como todos os demais animais selvagens, animais domésticos, animais voláteis como as aves, animais aquáticos, todos os animais foram criados a partir do poder criador de Deus, apenas dizendo, haja e ouve, produza e houve a produção. Então, os animais, em toda a sua quantidade e nas suas diferentes espécies, passaram a existir simplesmente pelo desejo, pela vontade e pelo poder de Deus. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, ele chama à existência o que não existe. É o poder criador. Mas quanto à criação do homem e da mulher, o processo foi outro. E Deus disse, façamos. Houve um diálogo entre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quando estudamos sobre Trindade, vamos pormenorizar mais informações. E aí, Deus criou o homem do pó da terra, diz lá Gênesis 2,7. Esse pó não é barro. A palavra pó na língua hebraica tem a ver com partículas muito diminutas. Poeira, para você ter ideia. E de vários elementos que há no corpo humano, há na terra, para indicar realmente que nós viemos do pó da terra. Agora, interessante é que, como diz a palavra de Deus, quando Deus criou o homem, criou o corpo físico, mas o homem só tornou-se ser vivente ou alma vivente quando Deus soprou o fôlego de vida. Imagine um boneco feito de barro, vamos imaginar assim, tem tudo ali fisicamente falando, mas não tem vida. A vida foi dada pela ação de Deus, soprando no corpo inerte, sem vida, o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente, ou ser vivente, passou a existir. E é interessante que para criar a mulher, Deus não fez o mesmo processo, do pó, não. A Bíblia diz que Deus tirou uma costela, das costelas do homem, Deus tirou uma costela. E por que tirou uma costela? Não tirou um osso do pé nem um osso da mão. É porque a costela tem ali, segundo os cientistas já pesquisaram, as células tronco. E as células tronco são células primárias, digamos assim, que se transformam nos órgãos outros de acordo com a determinação da genética. Ou seja, as células tronco podem se transformar em coração, em rim e outras partes do corpo de acordo com aquilo que é definido pelo DNA. Pois bem, as células tronco estão na costela. Deus tirou de uma das costelas do homem e formou a mulher. E então diz a Bíblia que os dois se tornaram realmente a primeira família, o primeiro casamento, os primeiros seres humanos sobre a face da terra. E por causa disso, então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como disse em estudos anteriores sobre a história dos batistas, nós cremos
que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não para ser igual a Deus. É impossível. Deus não poderia criar alguém igual a ele. Se o fizesse, deixaria de ser Deus. Porque Deus significa que só o Senhor tem todo o poder, pode tudo, sabe tudo, pode estar em qualquer lugar. Por isso que Jesus é Deus, por isso que o Espírito Santo é Deus, porque os três coexistem e são eternos, têm os mesmos atributos morais e têm os mesmos atributos naturais. Os atributos morais, santo, justo e amor. Os atributos naturais, onisciente, onipotente, onipresente. Mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em função de termos a capacidade de avaliação, de pensar, temos um espírito com o qual nós conversamos e falamos com Deus e Deus conosco. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas outra coisa importante a ser dita é que o homem é um ser moralmente responsável. Essa é a segunda verdade a falarmos sobre o valor do indivíduo. Nós somos pessoas moralmente responsáveis. Isso quer dizer o quê? Que nós temos a liberdade de tomar decisões, sim, mas nós vamos responder a Deus por cada atitude. Vocês já se lembram, Romanos 14, 12, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. No juízo final, Deus não vai pedir ou não vai perguntar algo sobre o seu vizinho, sobre o seu esposo, sobre a sua mulher, sobre os seus pais, sobre os seus filhos, ninguém, sobre mais ninguém a não ser sobre você mesmo. Então você e eu somos moralmente responsáveis diante de Deus. Nós não somos moralmente irresponsáveis, ou seja, não quer dizer que nós não vamos responder, não. Somos moralmente responsáveis. Um dia haverá prestação de contas da minha vida diante de Deus. Um dia haverá prestação de suas contas diante de Deus. Isso é verdade. Cada um responderá. Lembra que Deus falou para Adão? Adão, onde tu estás? Por acaso comeste do fruto da árvore que eu disse para não comer? Deus perguntou para Elias, onde estás? O que está fazendo aqui, Elias? Então, Deus sempre realmente chama o homem para responder, para que este homem responda por seus atos. Outra coisa importante é que as pessoas se conectam umas com as outras. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos estar em contato com outras pessoas. Nós temos uma necessidade. Se não houvesse necessidade de um ser humano relacionar-se com outro ser humano, de uma pessoa conectar-se com outra pessoa, você acha que Deus iria criar a mulher para o homem? Claro que não. Eu sou estudante de psicologia, estou no penúltimo período, e uma das coisas importantes que se diz na psicologia é que o ser humano só se vê humano quando se relaciona com outro humano. Ou seja, o ser humano só se reconhece humano quando se relaciona com outro ser humano. É por isso que está explicado, né, o que a Bíblia fala em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Claro que ali há muitas outras coisas que estão implicadas naquela frase, mas isso é prova de que se não houvesse outra pessoa, outro ser humano com Adão, ele iria se comparar, iria se comportar e se identificar com qualquer outro animal de tantos que ali estavam naquele lugar. Mas como Deus criou uma mulher e ele, Adão, relacionou-se com ela, então ele se enxergou, se viu humano por ter um outro ser humano diante de si. É por isso que ele falou, já de modo muito poético, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, alguém com quem me identifico, alguém semelhante a mim, embora biologicamente a mulher muito diferente do homem, mas todos os dois são seres humanos criados por Deus. Então nós somos necessitados da conexão uns com os outros. Mas por quê? Porque Deus assim propõe. Deus mesmo fala, nós não somos como ilhas isoladas ou isolados uns dos outros. A gente está no distanciamento social, mas como esse distanciamento está afetando o ser humano em função da dificuldade ou da impossibilidade de ele relacionar-se com tantas outras pessoas. Essa é só uma indicação. Mas outra coisa importante é que a prova do valor do ser humano, Cristo morreu
por todas as pessoas. Cristo morreu por todas as pessoas. Essa é uma verdade muito importante. Isso prova o nosso valor. Cristo morreu por todas as pessoas. Não há uma pessoa por quem Cristo não teria morrido. Sobre a face da terra, o amor de Deus para com todos é identificado, é provado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todas as pessoas são alvos do amor de Deus. E Cristo morreu por todos. É como Paulo diz lá em 2 Coríntios 7, 5,14, corrigindo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Se um morreu por todos, logo todos morreram com ele. Ou seja, o amor de Cristo foi abrangente. Cristo morreu por todas as pessoas, por aquelas consideradas boas em suas ações e por aquelas pessoas que realmente são consideradas inimigas número 1 de uma sociedade. Não é que Deus tenha a aprovação de um e reprovação do outro, ou que Deus considere todos iguais. Não, no sentido de que não importa o que você fez, importa sim. Todos somos pecadores. Escute bem, todos somos pecadores. É por isso que Cristo morreu por todos. Isso, meus queridos, é para nós aqui nesses pontos que a gente já colocou, nesses 4 pontos, para a gente entender quão preciosa e quão valiosa é a vida de todas as pessoas. Muito bem. Agora, o próximo assunto que a gente vai aprender diz respeito à sua competência. Como é que é isso? Quando a gente fala de competência, a gente está falando de capacidade, daquilo que se espera que aconteça. Quando Deus criou o homem com capacidades, com habilidades, com recursos, com capacidade de avaliação, com capacidade de cognição, de pensar. Então, quando a gente fala de competência, na questão dos princípios batistas, o que a gente pode considerar com respeito ao indivíduo? É o seguinte, cada pessoa, escute bem, cada pessoa responde por suas decisões. Cada pessoa responde por suas decisões. Você e eu respondemos diante de Deus pelas decisões. Somos pessoas que Deus espera que tomemos decisões. É interessante, Deus orienta, Deus aconselha, mas Deus não decide por nós. Até porque se Deus decidisse por nós, por acaso haveria alguém que cometesse pecado? Por acaso haveria alguém que fosse rebelde, desobediente, que fosse dependente dos vícios, que fosse praticante de coisas que Deus reprova? Claro que não. Deus só orienta. O exemplo dessa competência para tomar decisões está na chamada a rainha das parábolas. De todas as parábolas que Cristo contou, a mais conhecida, a mais comentada, a mais pregada, digamos assim, a parábola do filho pródigo. E ali está exatamente a manifestação da competência do ser humano para tomar suas decisões. A história, só para resumir, diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse para o pai: pai, me dá a minha parte na herança. Como vocês sabem, herança só se herda, só se recebe depois da morte daquele que deixou o testamento. O filho mais novo disse: não importa se vai morrer hoje ou amanhã, eu quero a minha parte. O pai deu a parte devida ao filho e diz a Bíblia, nas palavras de Cristo, que tempos depois, dias depois, ele vai para um país bem distante. Ou seja, o homem, aquele jovem, pediu o dinheiro, teve um tempo para avaliar, resolveu sair, foi para um país distante, gastou tudo que tinha e aí, diz a Bíblia, foi mendigar pão, comida, trabalhando com porcos, que era uma profissão humilhante para um judeu, já que os porcos são considerados animais imundos para o judeu. Pois bem, que coisa, ele tomou decisões, mas se ele tomou decisões para sair e também se arrependeu porque caiu em si, ele tomou decisões para voltar.
Então, nós cremos nessa autonomia, nessa competência da pessoa tomar decisões. Como eu gosto de citar, Eclesiastes capítulo 11, quando o escritor fala a partir do versículo 9. Tipo, mais ou menos assim: jovem, faça o que bem deseja, siga o caminho do seu coração, ande por lugares que você escolhe. Agora, saiba de que, de tudo isso, Deus te chamará a juízo. Você é livre para fazer decisões, para fazer escolhas e tomar decisões, mas não é livre para os seus resultados. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, aquilo ele vai colher. Porque aquele que semeia da carne colherá destruição, mas aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Então, nós cremos nessa competência do homem tomar as suas decisões. Outra coisa que nós cremos também como competência do indivíduo é a ação do Espírito Santo de levar uma pessoa a crer em Cristo. Isso mesmo, o Espírito Santo convence a pessoa, o Espírito Santo fala ao coração, mas o Espírito Santo não decide. Não é à toa que há pessoas que resistem ao Espírito Santo. Deus fala, Deus fala, Deus fala, e a pessoa não quer, não quer, não quer. Mas enquanto alguns são resistentes à ação do Espírito Santo e morrem na sua incredulidade, na dureza do coração, há pessoas que, pela palavra do Espírito Santo, se dobram, se convertem e realmente creem no Senhor. Haja vista que quando o apóstolo Paulo pregou sobre a ressurreição no livro de Atos, capítulo 17, lá na Grécia, na arena ou no Areópago de Atenas, capital da Grécia, quando ele falou em ressurreição, diz a Bíblia que muitos creram, porém outros não creram. Então o evangelho é assim: alguns recebem e creem, outros não. Mas isso é a resposta de cada um à ação do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, você pode pregar 10, 20 anos para a mesma pessoa e ela está ali resistindo, resistindo. Aí ela é convidada para um culto, vem um pregador de fora, né? E aí ela se converte. Como é isso? É a ação do Espírito Santo naquele coração que se dobra, que se curva, que realmente se rende ao Senhor. Então nós cremos realmente na ação do Espírito Santo na vida da pessoa e, ao mesmo tempo, por causa da competência, essa pessoa é levada a crescer, a viver em comunhão, ela com os outros cristãos, e a crescer na sua fé. Porque isso é que Deus quer, que a pessoa ouça o Evangelho e se converta, que a pessoa viva em comunhão uns com os outros em Cristo e que a pessoa cresça na sua fé. Eu sugiro que você leia 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14. 12, 13 e 14, porque ali no capítulo 12 fala sobre a conversão, fala sobre os dons espirituais. O capítulo 13 fala sobre a base da prática cristã, que é o amor em Cristo, e o capítulo 14 reforça o capítulo 12, detalhando a instrução na prática do culto, mas que todos realmente sejam pessoas que cresçam na fé. Assim como um bebê, quando nasce, gera alegria para todo mundo, mas preocupação se não se desenvolve, Deus quer que cada um que creia, nasceu de novo em Cristo, pela fé em Cristo, cresça na sua vida, cresça na comunhão e na prática da fé cristã. Outra coisa importante que nós falamos sobre competência do indivíduo é que não há espaço para neutralidade em questões de fé, em questões de convicções. Ou seja, o cristão não pode ficar neutro em termos de qual é o pensamento cristão sobre determinado assunto. O cristão não pode ser neutro em termos de consciência e de convicção. O que a Bíblia fala sobre aborto? O cristão tem que se posicionar. O que a Bíblia fala sobre uso de drogas? O cristão tem que se posicionar. O que a Bíblia fala sobre vícios? O cristão tem que ter uma posição. O que a Bíblia fala sobre prostituição, sobre adultério? O que a Bíblia fala sobre rebeldia? O que a Bíblia fala sobre tipos de comportamento? O que a Bíblia fala sobre fé, sobre salvação, sobre
a palavra dele. Então, o cristão não pode ficar neutro. Gente, o muro entre a fé e a falta dela é tão estreito que não dá para ficar em cima dele. Tentar ficar em cima de um muro entre fé em Deus e incredulidade é tentar se equilibrar numa corda bamba. Uma hora vai cair. Só que quem fica em cima do muro com respeito às questões que a Bíblia apresenta, já demonstra um posicionamento contrário à palavra. É muito simples. Se a Bíblia diz que você tem que crer em Cristo para ser salvo e você fica bambeando na dúvida, eu não sei se você já está fazendo uma opção. Se a Bíblia diz que aborto é pecado e você fica rateando, você já fez uma opção. Se a Bíblia diz que drogas, que ser dependente químico de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, e você fica em cima do muro, você já fez uma opção oposta ao que a Bíblia coloca. Simples assim. Não tem meio termo. Na Bíblia não há meio termo. Ou é crente ou não é. Como Cristo falou, ou comigo ajunta ou espalha. Não tem meio termo. Não existe meia luz ou meia trevas. Só tem trevas e luz. Ou você está na luz com Jesus ou está nas trevas sem Jesus. Não há meio termo. Nós cremos na competência no que diz respeito às convicções sobre qualquer assunto que a Bíblia apresenta. Você tem que exercer o seu posicionamento e arcar com o resultado. Se você opta em desobedecer a Deus, você paga a conta. Mas se você escolhe obedecer a Deus, Deus financia a sua obediência. Só olhar para Jonas. Jonas, quando quis desobedecer a Deus, pagou a passagem até Tarsis e ali para lá não chegou a Tarsis. Foi jogado ao mar no meio do caminho. Mas quando ele obedeceu, ou decidiu obedecer a Deus, Deus deu carona para ele naquele peixe e ele foi para onde Deus esperava. Simples assim. Deus, a pessoa desobediente, paga o preço dela, da desobediência. Mas a pessoa obediente sabe e crê que Deus financia a sua obediência. Deixe que eu vou pagar essa conta, diz o Senhor. Muito simples. Agora, a última coisa que nós vamos ver é a respeito da liberdade, né? O cristão, ou melhor, o indivíduo e a liberdade. Esse é um ponto muito importante. O que nós temos a aprender sobre a liberdade? A primeira delas é o seguinte: a liberdade de consciência é inegociável. Isso mesmo. Toda pessoa, todo ser humano é livre. E isso não pode ser negociada. Ou melhor, a liberdade não pode ser negociada. Se você lembra sobre o estudo a respeito da história dos batistas, eu creio que foi o estudo número 10. Você pode procurar aí no que já foi publicado. Eu creio que foi o estudo 10 que a gente falou sobre a história dos batistas. E aí, nessa história dos batistas, a gente comentou sobre os dois pilares que nortearam ou deram início ao movimento batista. Já havia a igreja estatal na Inglaterra, já havia a liderança da igreja estatal, que era o imperador, ou seja, o rei da Inglaterra era o líder máximo da igreja que era presente na Inglaterra, mantida pelo império. Então, uma igreja estatal e a liderança era o próprio rei. Então, os batistas, ou melhor, um grupo de crentes, lendo a palavra, resolveu voltar aos princípios bíblicos, às origens neotestamentárias, às origens do Novo Testamento. E aí eles falaram, duas coisas são muito importantes. Primeiro, nós cremos, diziam eles lá naquela época, na liberdade de consciência. Segundo, nós cremos na confissão voluntária. Ou seja, eu tenho que ter a liberdade para pensar. Segundo, eu não sou obrigado a confessar. Eu sou livre para pensar e também eu vou só confessar se eu tiver convicção. E esses dois pilares foram ratificados na Igreja Batista, que foi organizada em Amsterdã, na Holanda. Quando o grupo que saiu de lá, na Inglaterra, foi para a Holanda, eles organizaram uma igreja e diziam: toda pessoa que se converter tem que ser batizada e toda pessoa tem que ser livre para confessar a sua fé em Jesus. Então, com respeito à consciência, é algo inegociável em termos de liberdade. Segunda coisa importante,
O homem é livre para tomar decisões relacionadas à fé. Como assim? Como é essa questão da liberdade para tomar decisões com respeito à fé? Você é livre para crer ou não crer? Você é livre para ser batizado ou não ser batizado? Você é livre para mudar de uma posição de religião ou permanecer nela? Você é livre para adorar a Deus ou não? Você é livre para compartilhar ou não? Você é livre. Lembrando que voltemos a essas convicções. Fé é algo que você decide, mas que você arca com as consequências. Simples assim. Ninguém deve te impor. Você é livre para crer ou deixar de crer, para ficar ou ir. Você é livre para seguir ou não. Você é livre para compartilhar ou não. É uma liberdade. A diferença é que existem para cada decisão uma renúncia e para cada decisão uma consequência. Toda escolha exige uma renúncia. Se eu digo ficar, eu renuncio a ir. Se eu decido ir, renuncio a ficar. Simples assim. Se eu decido crer, eu renuncio a não crer. Agora, cada consequência, ou melhor, cada decisão tomada tem a sua consequência. E a última coisa importante para a gente aqui colocar sobre liberdade é: outras pessoas, nem o Estado tem o direito, tem o poder sobre a sua liberdade. Nem o Estado, nem outras pessoas têm o poder sobre a sua liberdade. Só Deus. Só Deus. Por que assim? Porque ninguém pode julgar você pela sua liberdade de escolha. Ninguém pode. A gente falou sobre a alteridade, que é respeitar o outro. Se você pensa diferente de mim, eu tenho que respeitar. Você não é obrigado a pensar igual a mim. Você é livre. O Estado não pode te obrigar a crer ou deixar de crer. É uma escolha sua. Mas lembrando que diante de Deus, você tem uma escolha e tem uma consequência. O jovem rico pediu a Jesus conselho sobre a vida eterna. Cristo respondeu, porém ele escolheu o contrário. Jesus não tirou dele a liberdade, mas ele sabia, que as consequências iriam ter se decidisse de uma forma ou de outra. Cristo falou, se alguém quiser vir a mim, siga-me, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a vida, perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Cada escolha tem uma consequência. Eu não posso te impor, ninguém pode te impor, mas tu tens a liberdade e as consequências delas para fazer suas escolhas. Então é isso que eu tenho para você nesse estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e eu quero orar com você antes de a gente encerrar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Renova a nossa fé e que o estudo de hoje fortaleça as nossas convicções em Cristo Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, um dia e uma semana, uma vida abençoada na presença de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que crê, hoje e sempre. Amém. Amém.